Oi, obrigada por vir aqui, Thaís. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia que faz leitura de almas, né? Assim, eu te confesso que eu nunca fiz essa terapia e o objetivo, né, que eu estou contactando vários profissionais é justamente para trazer essa gama, né, que hoje a gente tem uma variedade enorme, né, de terapias e formas de tratamento que eu acho que abrange todo mundo, né? Então, assim, muito obrigada por vir e conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Que você é terapeuta de almas e como é que você chegou até aqui. Obrigada também, Camila, pelo convite. É um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho também, né, dessa terapia e dessa experiência. A leitura de alma chegou para mim num passo de mágica, eu diria. Na verdade, eu fui fazer um curso de aromaterapia. E eu não queria um curso mais do mesmo, né? Que você vai ali, decora para que é cada planta e tal. Não era isso que eu estava procurando, né? E aí eu cheguei até essa mulher que traz o curso de aromaterapia de uma forma intuitiva, né? Ela chama a escuta da alma das plantas. E aí, na hora que eu li esse chamado desse curso, eu entendi que era esse curso que eu queria fazer, que para mim fazia muito mais sentido, né? Relacionar com as plantas desse outro lugar para daí conhecê-las. E fiz esse curso de aromaterapia, e essa mesma mulher oferecia também a leitura de alma. E eu não conhecia a leitura de alma. Mas na hora que eu escutei ela falando da leitura de alma e que ela daria uma iniciação em leitura de alma, meu coração simplesmente falou, eu preciso disso. Eu nem sei o que é ainda, na verdade, mas eu senti no coração como que aquilo fazia sentido para mim de alguma forma, sabe? E aí eu fiquei nesse aguardo para conhecer essa leitura de alma, li um pouquinho a respeito, e fiquei no aguardo dessa iniciação para realmente conhecer e adentrar, né, nessa terapia, assim. Então, chegou dessa forma, né, por isso que eu falo que foi num passo de mágica, e eu fui fazer a iniciação ainda sem conhecer muito bem a técnica, sabe? Foi bem, assim, num caminho do coração mesmo. E foi realmente muito mágico, um portal, assim, para mim, né, dentro do que eu estava buscando naquele momento. O que é uma leitura de alma, afinal de contas? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Como assim leitura de alma? De uma forma assim, né? Eu vou começar de uma forma bem simples, né? A leitura de alma é uma conversa com a alma da pessoa, né? Assim, de uma forma simples de entender, basicamente é isso, assim, é uma conversa com a alma da pessoa. Mas como, né? Na verdade, a gente entra num processo de canalização. É uma conexão do meu coração com o céu e a terra, para que eu canalize a sua alma, né? Eu entre em contato com a sua alma. E como, né? São por canais de percepção mesmo. São canais extrasensoriais, né? Então, a gente tem os 5 sentidos básicos, né? Que a gente, né? Visão, olfato, audição e tal. Mas, além desses 5 sentidos, a gente tem outras percepções do campo, né? Então, a gente tem a própria intuição, a gente tem a clarividência, que é ver além do que os olhos vê, né? A clareaudiência, que é ouvir além do que o ouvido físico aqui ouve. Então, a gente utiliza esses canais de percepção para acessar o campo dessa pessoa que está sendo lida. E eu diria que, na verdade, todos nós temos nessa capacidade. É uma questão de abrir os portais, abrir os canais, limpar, né, tudo que vem impregnando a gente energeticamente e treino, né? Porque eu acho que, como eu disse, eu acredito que todos nós temos essa capacidade, mas precisamos também treinar, né? Eu acredito também que as crianças, né, a gente nasce com essa capacidade. As crianças, se você observar as crianças, elas veem coisas, né, ouvem coisas, e isso vai sendo tirado da gente no decorrer da vida, né? Seja pelo nosso próprio desenvolvimento, seja ali por uma sociedade, por uma educação, o fato que a gente vai um pouco desconectando disso. Então, eu diria que é reaprender, é reconectar com essas percepções, né, que vai além desses 5 sentidos que a gente está acostumado.
A partir dessa conexão, dessa percepção, o leitor de alma consegue ler a alma da pessoa. E aí é isso, o que essa alma tem a me contar hoje? Eu imagino que quando você fala da iniciação, seja aproximadamente o que é com Reiki, né? Que é essa, que eles chamam aqui, que eu acho essa palavra muito bacana, né? Sintonização, attunement, né? Que você está se sintonizando, o que você está fazendo? Você está limpando os seus canais que você sempre teve, todo mundo tem. Né? Então, assim, ser reikiano, né? O que precisa ser para ser reikiano? Vontade, né? Só isso. Então, a iniciação, eu imagino que seja isso, né? Sabe aquela sensação, então, ela é real, né? É isso que as mulheres hoje estão tentando retomar, né? Que é se apoderar da intuição, né? Não como algo, como um charlatanismo, né? Como algo, sei lá, às vezes de uma bruxaria, de algo muito diferentão, sabe? Não, gente, toda mãe sabe quando o filho machucou que tá longe, toda mãe sabe quando o menino tá triste, não viu nem a cara da criança ainda, né? Eu me lembro que, e não é só a mãe não, o pai também, eu me lembro que uma vez eu caí na escada da casa de uma amiga minha, e eu comecei a chamar, e ela não me ouvia. Meu pai ligou para ela e falou assim, cadê a Camila? Ela já foi embora. Ele falou assim, não chegou aqui não. E aí eu falei, pai, por que você ligou? Ele, não sei. Tipo assim, não tinha motivo para ele ter me ligado. Entende? Então, assim, ele sabia. Acho que voltar a trazer essa vibe, né? Não sei como é que eu chamo isso. É uma confiança nessa percepção também, né, Camila? Confiança na percepção. Que a gente tem isso o tempo todo, na verdade. Se a gente se abrir, aí tem isso que você trouxe, né? A iniciação realmente traz essa questão de estar limpando esses canais e abrindo esses canais, né? Só que a gente vai desconfiando, a gente vai desacreditando, e aí a gente vai desaprendendo. Quase todo trabalho, né, que lida com a energia, eles têm um mentor, né? Então, assim, eu trabalho muito com a mesa radiônica da Grande Fraternidade Branca, que são 12 mestres ascensionados que guiam. Aqui eu trabalho em si, é a mestre Nada, que é a grande mentora, né? Nesse trabalho, tem algum mentor específico? Aí vai conhecendo, talvez, né, o seu ser que ancora e que guia, né? Para quem já não tem pessoas que já, inclusive, já tem, né? Então, assim, não tem um ser específico que ancora essa ferramenta, pelo menos não me foi apresentado, mas eu acredito que tem uma egrégora, assim, né? E essa pessoa que me iniciou, ela tem a egrégora dela, que ela trabalha dentro de diversos trabalhos, dentro de outras ferramentas também, né? Reiki também não tem um mestre específico. A gente tem algumas correntes que são pessoas que canalizaram, mas eles não necessariamente são mestres, né? Interessante. E qual que é o tipo de informação? Assim, eu vou chegar aqui uma leitura de alma, aí você diz que vai ler a minha alma. E geralmente, assim, existe um padrão, sabe? Tem alguma coisa específica que se lê na alma, assim, que toda alma diz? Não tem. É muito pessoal mesmo, sabe? É o que a alma da Camila tem a me dizer hoje, sabe? Porque amanhã também pode ser outra coisa que sua alma tem a me dizer, por exemplo. Então, assim, não existe um padrão. Nas leituras podem vir imagens, memórias, histórias, arquétipos, simbologia. Então, assim, é interessante porque cada leitura ela tem a ver com a pessoa que está sendo lida. Às vezes, vem símbolos, arquétipos, que eu nem sei o que significa. Mas para aquela pessoa que está sendo lida, aquilo faz total sentido, sabe? Então, é muito interessante para quem está lendo também, porque eu não sei sobre isso, eu não conheço sobre isso. Então, eu não sei, às vezes eu não sei o que isso quer dizer, né? Mas para Camila isso faz total sentido, né? É um mistério. É realmente olhar para o mistério, sabe? É uma leitura daquele momento, né? Imagino como se fosse uma foto, né, deste momento. E como que eu me beneficio de uma leitura assim? Por que eu iria te buscar? Falar, olha, eu queria
tipo assim, o que as pessoas que vêm pedir uma leitura de alma geralmente estão buscando, né? Porque eu sei que o que vai aparecer, ninguém tem controle, né? Como é a grande, para não falar 100%, das ferramentas energéticas, né? Porque quem controla é o campo, né? Mas a pessoa geralmente tem uma expectativa, né? Vem com um propósito, uma intenção, né? Então, assim, quais são geralmente as intenções que as pessoas vêm buscar uma leitura de alma? A leitura é um detalhe, assim, né, que apesar de não ter um padrão, a gente tem também a possibilidade de fazer a leitura com um foco. Vamos ver o que essa alma quer dizer no geral, mas essa pessoa também ela pode me trazer um tema. Ah, eu quero ler a minha alma com relação a uma dor que eu sinto, a um sentimento que eu tenho, ou eu quero ler a minha alma dentro da minha relação com meu irmão, né? E aí eu abro o campo com esse foco. Então, existe essa possibilidade. E aí, geralmente é isso, né? As pessoas, elas estão buscando algum tipo, talvez, de cura, né? De consciência de algo, né? Eu percebo que a leitura de alma traz uma abertura de consciência mesmo. A sua alma te conta aquilo com maior clareza. Então, ela abre, né, um portal para que você acesse algo muito interno e verdadeiro seu. Existe uma discussão muito grande do que realmente beneficia num processo terapêutico para cura, né? E a hipnose, PNL, clama muito isso, assim, do tipo, a terapia convencional não é tão boa porque você saber, né, a origem do problema não te traz a solução. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, a leitura de alma é meio que o oposto, né? Você não fica sabendo a origem, mas você fica sabendo exatamente por que aquilo está acontecendo, né? E isso acalma a gente. Tem muita gente que fica, gente, mas por quê? Porque logo eu tive, né, esse irmão, logo eu. Aí você vai ver e falar assim, olha, meu querido, tipo, ele está sendo bonzinho com você por ter estado aqui, passando tudo isso, né, do seu lado. E aí eu acho que a pessoa dá aquela, né, que é o que você falou do ego, né, dá aquela do ops, né, não sou tão santo assim. E aí, como que funciona a dinâmica dessa sessão? Assim, eu entro em contato com você e falo, tá, quero fazer uma leitura de alma. Como que a coisa vai se desenrolar? Bom, a gente pode estar fazendo presencial mesmo, né, no físico. A gente pode estar fazendo presencial no digital, ou podemos não estar presencialmente de forma alguma. A primeira questão é eu ter a sua permissão. Então, no momento que você me procura, é porque você já está me dando essa permissão, né, energética ali, né, e tudo mais. E aí, com o seu nome, eu acesso o seu campo. Então, por exemplo, se eu faço sozinha, sem a gente estar em contato, não tem problema, porque eu, né, vou fazer da minha forma aqui e te mando um áudio, eu vou gravando, né? Eu acesso o seu campo gravando o que eu estou fazendo. E aí eu te mando esse áudio completo do início ao fim. Então, isso é uma forma que tem funcionado muito para mim, porque tem a questão dos horários, que às vezes dificulta, e é uma forma muito, que tem fluído muito, assim, sabe? Não tem empecilho nenhum. Tem pessoas que gostam de estar no presencial, né? Então, também dá para fazer, a gente senta juntas aqui e tudo mais. E a questão do presencial é o seguinte, aí entra o ego de novo. As pessoas, às vezes, querem interagir. E como, né, o leitor está lendo a alma da pessoa, a pessoa ali, corpo, ela não pode interferir naquele momento, porque geralmente essa interferência não vai vir desse lugar tão verdadeiro, né? Talvez ela vai estar ali com questionamento, com um comentário, uma justificativa, que não é da alma, né? Assim, na maioria das vezes não vai ser. Pode ser também. Então, assim, o presencial, às vezes, pode ser presencial, mas não pode ter essa interação. E essas 3 formas, assim, é super possível, super fluida, e é só questão de estar num ambiente, né? Preparar um ambiente ali para que esteja tranquilo, para que esteja conectado.
E eu me preparo antes também, né? Porque tem todo um momento de meditação, um momento de, né, abrir-se a essa conexão, mas isso é uma coisa que eu faço antes também de estar com a pessoa. E aí não interessa se é presencial ou não, né? O bom também do áudio é que a pessoa pode estar escutando tempos depois. Porque às vezes uma leitura vem tanta informação que a gente não consegue assimilar na hora. E escuta, né, dias seguidos, tem coisas que não talvez não faça sentido agora, mas vai fazer sentido daqui 3 meses, né? Então, a questão de ser gravada, ela é interessante por isso também. Eu recomendo que as pessoas guardem a leitura para que depois de um tempo elas reescutem. Aí, assim, quando é presencial, você falou que o ideal é não interagir, a pessoa fica sentada de olho fechado, ela fica te vendo fazer alguma coisa? Ela pode ficar de olho aberto, geralmente eu que fico de olho fechado, para que eu realmente conecte, né, e não deixe que nada do externo me distraia ou me tire a atenção, né? Então, mesmo sozinha, geralmente eu faço de olho fechado para estar bem centrada aqui, conectada com essa canalização, né, com o coração, para que eu sofra o mínimo de interferência externa possível. E a pessoa não, ela pode estar ali de olho aberto, desde que ela esteja presente, né? A gente pede só para que ela esteja realmente presente. Mas, por exemplo, quando eu faço a distância, a pessoa não precisa se recolher no momento que eu vou fazer a leitura. Ela pode estar vivendo normalmente, assim, não tem essa necessidade, né? E depois que você faz a leitura de alma, porque o meu histórico, né, são de outras terapias. Então, por exemplo, o reiki tem essa opção, né, de você enviar o reiki, a pessoa só, né, se abrir para aquilo. E às vezes ela está tão ligada, né, com a expectativa desse momento, que às vezes eu estou enviando o reiki e eu sei que ela está recebendo, né, naquele exato momento. E às vezes ela fala, você enviou o reiki tal horário? Porque eu senti, eu pensei, com a leitura de alma é assim também? Ou é tipo assim, é como se você fosse no médico, ele lesse, né, um relatório para você e você, a partir daquilo, faz conexões e segue, né, mudando e fazendo opções e escolhas, né, mais alinhadas com o seu estilo de vida, com seus valores, né, que vão te deixar mais felizes, e, enfim, com a vida mais próspera mesmo. Eu tenho a impressão que as pessoas acessam aquilo a partir da leitura e se abrem, né? Abrem-se para aquela tomada de consciência, abrem-se para esse movimento. Porém, tem acontecido recentemente uma coisa interessante, assim. As 2 pessoas que eu li, uma eu li hoje, inclusive, né? Mandei para ela o link e tal, o áudio, né? E aí ela me respondeu assim: sonhei que você estava fazendo a minha leitura. Então, isso começou a acontecer agora, sabe? Então, bom, como terapeuta energética, eu acredito muito que as coisas nossa alma já sente as coisas antes, né? Então, apesar de eu não ter relatos concretos das pessoas, de já ter sentido algo antes mesmo da leitura ser realizada, eu acredito que isso possa acontecer. Eu acho que talvez sim, a pessoa já receba algo antes daquilo, talvez já vai sentindo essa energia realmente. É uma coisa que está ficando muito comum, né? Que as pessoas entendem que esse encontro no etérico, né, no campo energético, esse tempo, espaço nosso aqui, ele não existe, né? Então, a gente se encontra antes, assim, e sente esses efeitos antes, né? Às vezes, a simples presença de uma outra pessoa te faz cair um monte de ficha, né? É bem interessante, é muito legal. É legal você trazer isso também, porque a leitura tem isso também. A gente pode acessar memórias dessa vida, de vidas ancestrais, e a gente pode acessar o futuro também, de alguma forma. Então, já teve leituras nesse sentido, de você ver algo que precisa acontecer, né? Algo que está ali, talvez, meio que
tipo destinado, né? Assim, de uma forma que, claro, vai depender de uma escolha da pessoa, mas que tem algo para acontecer ali para frente. Por exemplo, um filho, né? Uma gestação que está para acontecer. Então, já apareceu isso, assim, uma gestação que está para acontecer. E a pessoa morrendo de medo de se abrir para isso, assim. Então, é interessante, porque a leitura de alma, ela acessa esse espaço-tempo que você trouxe, né? Acessa memórias dessa vida, mas acessa também memórias ancestrais. Então, tem todo esse percurso, né? Dá para você fazer a leitura de alma, assim, de lugares ou não? Dá, eu nunca fiz, Ah, tá. mas dá. Essa semana eu tive um sentimento, assim, sabe, de tentar ler a Mãe Terra. Dentro, né, de tudo isso que a gente está passando na Mãe Terra, será que dá para escutar essa Mãe Terra de alguma forma na leitura de alma? Vou tentar. Maravilhoso, depois conta pra gente. E aí, a minha última pergunta, Legal. que vem um pouco por aí, eu posso pedir leitura de alma para uma terceira pessoa? Na verdade, não, assim, a gente não pode estar fazendo isso por terceiros, né? Com exceção das crianças até 7 anos, a mãe pode pedir para fazer a leitura dela, porque acredita-se nessa conexão espiritual que ainda exista, né, entre a mãe e o filho, mas a partir do 7º ano também já torna-se um serzinho independente, né, então a mãe também não tem esse direito, assim, né, essa conexão dessa forma. E aí, com relação a fazer a leitura de terceiros, a gente não faz. O que a gente pode fazer é ler a sua relação com ele. Então, assim, eu não posso ler seu marido, mas se você quiser, eu posso ler a sua relação com ele. Que já dá uma resposta muito grande para muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Sim. E isso é um aspecto muito interessante, porque eu tava lendo sobre isso ontem, e eu até mostrei para o meu marido, falei, olha aqui, para você ver que interessante, aí a mulher falando um pouco sobre a visão sistêmica, né? E aí ela falou assim, e aí eu percebi que eu tinha que me trabalhar num monte de coisa, que eu tinha que me aceitar num monte de coisa, né? Que aquele dedo ali, né? Então eu falo que assim, são leituras que a pessoa sai um pouco decepcionada, né? Porque você vai buscando alguém para falar que você está certa, que realmente o cara, né? E vira e fala, olha, mas você também não isso, você não aquilo, você não aquilo outro, né? Então, quando você fizer isso, ele encontra no meio do caminho, enfim. É realmente uma ferramenta que eu acho que ajuda muito, porque quando a gente está num relacionamento, a gente tem uma tendência a valorizar mais a nossa dor. Eu gosto muito de pensar dessa forma também. Quando a gente está querendo muito para um terceiro, essa questão de olhar, principalmente trazer, olha a relação de você com esse terceiro. Porque o que eu primeiro, né, posso fazer dentro dessa relação? Por que eu quero tanto mudar esse terceiro? Né? Então, eu acho bem interessante isso, trazer esse olhar primeiro para mim, e talvez, né, se possível, usar essa ferramenta dentro da relação. Mas o terceiro, infelizmente, gente, ele tem que querer também, né? Ele tem que estar envolvido. Se não entra aqui, sai aqui, né? Não adianta muita coisa. Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu falo que quando a alma está pronta, a ficha cai. Nossa, quando... A gente nem dá conta mesmo, né? A pessoa não está pronta, não vai dar conta daquilo. Então, não adianta. Muito, muito bacana. Achei uma ferramenta muito interessante, eu acho que é tão necessária, né, para a gente, eu falo que se conhecer, o autoconhecimento é, assim, 90% do seu trabalho para conseguir tudo que você quer na vida, né, assim, desde de ter sucesso no seu trabalho financeiro, tanto quanto se sentir bem num domingo à tarde sozinha, né, e eu acho que é uma ferramenta muito bacana, já quero experimentar em breve. Muito obrigada, Thaís, por estar aqui comigo. Temos que experimentar, realmente, e cada uma vai trazer uma cura diferente, vai trazer uma abertura diferente, né? Então, isso que é maravilhoso mesmo. Eu agradeço enormemente pelo convite, por esse bate-papo. Foi um prazer, assim, estar aqui podendo trazer um pouquinho disso para você e para todo mundo, assim. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. E até mais. Obrigadão. Um beijo.